Boa noite a todos. É com imensa alegria que a Academia Mineira de Letras, por meio do programa Universidade Livre, realiza hoje mais uma sessão dedicada à reflexão sobre a obra de um de seus integrantes. Ao longo de todo o ano de 2018, esta casa se reuniu em sessões especiais para debruçar-se sobre a obra e a vida de alguns de seus acadêmicos, notadamente os que se dedicaram à ficção, à poesia ou à crítica literária. Este é o 9º evento desta série, inaugurada em 2018. Ainda teremos no final do mês, no dia 29 de novembro, a sessão dedicada à obra do presidente emérito desta casa, escritor Olavo Celso Romano. Assim teremos finalmente finalizado a série elaborada, pensada para este ano de 2018. E hoje é com grande, imensa satisfação que nos reunimos em torno da figura exponencial do acadêmico confrade Fábio Lucas, membro da Academia Paulista de Letras e membro da Academia Mineira de Letras. Antes de iniciar as conferências previstas para esta sessão, eu gostaria de registrar com muita alegria para todos nós as presenças de Fábio e de seus familiares, que muito nos honram e alegram com a sua presença, e dos acadêmicos, presidente emérito Olavo Celso Romano, Carmen Schneider Guimarães, Rui Mourão, Márcio Sampaio, Luiz Gifone, Caio Boschi. Todos nos honram muito com sua presença. Eu me permito também destacar a presença honrosíssima de mestres da cultura mineira, Guy de Almeida, José Maria Rabelo, escritora Branca Maria de Paula, professora desta casa, benfeitora desta casa. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão. A pauta da sessão seguirá fielmente o que fizemos nas sessões anteriores, dedicadas às obras dos outros acadêmicos. Ela consiste na apresentação de 2 locuções, hoje a cargo de 2 intelectuais muito próximos a esta casa, Rogério Zola Santiago e Simone von Rondon. Os 2 benfeitores da Academia Mineira de Letras, sempre prontos a colaborar com as atividades desta casa. A ambos, a nossa gratidão. E é uma relação próxima e entusiasmada. Tanto o Rogério quanto Simone gostam do campo da cultura, especialmente do campo da literatura, e prestam uma inestimável contribuição às letras de Minas Gerais. Enfim, eu sei que não é necessário, mas eu farei aqui uma brevíssima leitura do percurso biográfico de Fábio Lucas, para que, na sequência, Simone von Rondon e depois Rogério Zola Santiago possam pronunciar-se. Fábio Lucas nasceu em 27 de julho de 1931, em Esmeraldas, Minas Gerais. Advogado, economista, bacharel em letras, mestre e doutor pela UFMG nestas áreas, é crítico literário, ensaísta, escritor e poeta. Jurado de concursos os mais variados em países de língua portuguesa, lecionou literatura brasileira e portuguesa em Bloomington, Indiana, nos Estados Unidos e em Portugal, além de atuar em universidades brasileiras da América Latina como visiting professor e palestrante. Membro das Academias Paulista e Mineira de Letras, presidente da União Brasileira dos Escritores em 5 mandatos, foi também diretor do Instituto Nacional do Livro entre 1985 e 1986. Participou da fundação de revistas emblemáticas na história da literatura, como Vocação, de 1951, e Tendência, de 1956, em Belo Horizonte. É apontado unanimemente como um dos mais importantes críticos literários em língua portuguesa no mundo e, sem dúvida, no Brasil, tendo feito incursões na ficção romanceada, com o livro A Mais Bela História do Mundo, de 96. Desde os anos 50,
em jornais e revistas, publica ensaios relativos a estudos sociais e à crítica literária. Em reconhecimento a seus trabalhos, a sua imensa obra, a sua monumental obra, conquistou o título de professor honorário em Phoenix, nos Estados Unidos, ganhou o Prêmio Jabuti em 1970 pelo livro O Caráter Social da Literatura Brasileira, conquistou o Prêmio Personalidade Cultural do Ano em 81, Prêmio Fernando Quinalha, Prêmio de Crítica Melhores do Ano da PCA, prestigiosa Associação Paulista de Críticos de Arte, enfim, conquistou inúmeras comendas, condecorações, seria desnecessário citar todas, não é? Entre suas obras estão Compromisso Literário, de 64, Iniciação à Macroeconomia, de 68, Economia e Ciências Sociais, de 69, A Face Visível, de 73, Poesia e Prosa no Brasil, Clarice Gonzaga Machado e Murilo Mendes, de 76, enfim. Fábio é autor de uma extensíssima bibliografia disponível para consulta pública nos meios de comunicação social. Eu finalizo esta brevíssima referência a seu percurso biográfico, parafraseando Rogério Zola Santiago. Fábio Lucas já deveria, conforme ressaltou Carlos Drummond de Andrade, há muito estar dentro da Academia Brasileira de Letras para dar àquela entidade um cunho de maior seriedade e prestígio linguístico. Aspas de Drummond. Para Fábio, os críticos de hoje estão cada vez mais retraídos, quase não vemos um exame de peso nas páginas dos jornais, não existem mais os clássicos rodapés que acompanhavam extensas análises literárias. Enfim, este é um resumo imenso do pensamento profundo, sofisticado de Fábio Lucas no campo da crítica literária, área em que certamente o seu nome já está inscrito de forma definitiva. Eu não vou cansá-los mais com a minha locução. Eu vou passar agora a palavra à professora Simone von Rondon, que é filósofa e mestre em literatura de língua portuguesa pela PUC Minas, atua como professora assistente na PUC Minas, é doutoranda em geografia na mesma universidade. Tem vários projetos aprovados e desenvolvidos no âmbito da Lei Federal e Estadual de Incentivo à Cultura e dedica-se a temas relacionados à filosofia e literatura latino-americana. Entre outros projetos, Simone conduz com competência e brilho o tratamento do acervo de um antigo integrante desta casa, o professor Arduino Bolivar, que está hoje no Centro de Memória da PUC Minas. Então eu peço a todos aplausos de boas-vindas a Simone von Rondon. Fico muito honrada com o convite e considero que foi uma grande ousadia ter aceito, porque a responsabilidade, de falar de uma obra tão complexa, consistente e significativa da nossa intelectualidade, mas acho que os desafios estão aí para a gente enfrentá-los. Então, eu, a princípio, pensei em trabalhar as obras numa abordagem mais geral, mas achei que essa tarefa era bastante difícil mesmo e optei por retomar alguns conceitos na obra que o Rogério Tavares mencionou, que é a obra Caráter Social da Literatura Brasileira, que foi agraciada pelo Prêmio Jabuti em 1970. Então, a minha fala é exatamente sobre esse aspecto que acho bastante relevante, a discussão da composição da literatura e, sobretudo, a figura do intelectual e do crítico na sociedade brasileira, e um momento bastante oportuno em que a gente está vivendo uma crise cultural, política, e de enfraquecimento, da figura do intelectual. Então, acho que mais do que nunca essa reflexão é super... eu acho que ela não é uma questão de importância, lógico que sim, mas é de fortalecimento, Bom, então eu vou ler, que é o procedimento comum, e a proposta é exatamente essa, O título sugere essa abordagem, o perfil intelectual e o caráter social dos estudos críticos de Fábio Lucas.
Diante de uma vasta, variada e consideração produção, propõe-se algumas reflexões sobre a trajetória de Fábio Lucas, professor, tradutor, ensaísta, ficcionista, crítico literário, escritor premiado e acadêmico. Seus escritos definem tanto o perfil do intelectual quanto o caráter social de sua crítica literária. A vida do pensamento, de estudos, contrapõe-se os riscos da vida de ação, a participação consciente, o que pensar, como agir, como viver. Na figura de Fábio Lucas, o homem que teoriza e o que age não estão isolados, antes se cravam em uma lúcida inquietação que estrutura, por assim dizer, toda a sua vida, a perplexidade diante do poder e da liberdade. Para um intelectual como ele, o problema da reflexão e do fazer são indissociáveis. Fábio Lucas incorpora incisivamente o seu saber à praxis, no sentido que Hannah Arendt postulou: não há pensamentos perigosos, o próprio ato de pensar é perigoso. O seu posicionamento enquanto intelectual o distancia da clássica imagem do pensador puro isolado em uma torre de marfim. Ao contrário, ele se empenha em produzir uma série de estudos que têm a realidade social e econômica brasileiras como objeto central em toda a sua obra. Tomamos como destaque para a nossa reflexão de hoje a obra O Caráter Social da Literatura Brasileira, agraciada pelo Prêmio Jabuti 1970, obra que reúne vários ensaios críticos sobre a literatura brasileira, através dos quais Fábio Lucas procura aprofundar a investigação acerca da cultura e da literatura. Ele pergunta: possuímos verdadeiramente uma literatura autônoma e que reflita uma cultura nacional consciente? Há nesse questionamento uma aceitação implícita por parte do autor do teor altamente positivo do fazer intelectual. Essa investigação serviu-me como mote para a nossa conversa de hoje. Retomar o conceito do intelectual e do crítico como atividade por excelência, por se tratar daquelas questões que conferem à nossa existência um caráter humano e, dada a sua natureza, nos proporcionar a verdadeira emancipação, que não é nem a jurídica nem a econômica, mas a intelectual. Aí, citando Fábio Lucas nessa obra, não podemos nos esquecer nunca da obra de arte como forma de conhecimento, de aprofundamento no mundo real. Ela não constitui um epifenômeno, mas um processo formador com efeito direto sobre a psicologia individual e sobre a organização social. Cria nova visão do mundo, do mesmo modo como a crítica é capaz de criar uma visão particular da obra. A esse respeito, cremos que a principal tarefa do crítico na sociedade contemporânea consiste em cooperar para o restabelecimento do humanismo que compensa os fatores de desagregação social e de alienação pessoal. O crítico fixa um padrão de gosto ao ligar a opinião pública à obra de arte. Apresenta-se como mediador do refinamento estético. Torna-se criador ao liberar determinada estrutura da obra. Mostra-se como artífice da metalinguagem. Está em condições de refundir os elos quebrados entre a criação e o conhecimento, a arte e a ciência, o mito e o conceito. Desde Aristóteles tem-se notado que os maiores críticos têm o seu trabalho como parte de uma articulada visão de mundo. Fim de citação. Um ciclo de conferências organizado em 2006 por Adalto Novaes reuniu renomados intelectuais brasileiros em torno do seguinte tema: o silêncio dos intelectuais ou intelectuais em tempos de incerteza. As publicações derivadas desse ciclo versam em linhas gerais sobre o seguinte ponto: vivemos um momento de radical transformação seguida de uma anemia em todas as áreas da atividade, entre elas a política e o pensamento, mais precisamente a atividade intelectual. Paulo Sérgio Rouanet, integrante desse ciclo de conferências, propõe lembrar o ato de nascimento, se não dos próprios intelectuais, ao menos da palavra intelectual. Foi durante o caso Defoe, quando após o célebre artigo de Émile Zola em L'Aurore Jacuzzi, escrito em janeiro de 1898, exigindo a revisão do processo de um oficial judeu injustamente condenado por alta traição, aparecem listas de apoio a essa iniciativa, assinada por escritores como Anatole France, Marcel Proust, André Gide, Charles Péguy, um músico, Alberic Magnat,
cientistas Jean Perrin, mas também professores, estudantes, arquitetos, advogados, médicos, etc. É Maurice Barré que qualifica essa iniciativa por decisão de protesto dos intelectuais. Desde essa época e ao longo de todo o século XX, a palavra se refere àqueles que, exercendo uma atividade intelectual, usam seu prestígio adquirido nessas atividades para intervir no debate público e defender valores universais, sobretudo justiça e verdade. Em outras palavras, o intelectual é aquele que transforma o próprio fazer em uma autoridade, em autoridade política, em nome de uma autoridade moral. Assim, deve haver 3 condições, ao que parece, para que haja intelectuais: um certo tipo de sujeito social, um certo tipo de objeto, o universal, e um certo espaço onde ele possa se exprimir, que é o espaço público. Entendo que é possível seguir essa linha de análise, contextualizando e identificando na trajetória e formação e no modo de atuação do nosso homenageado da noite, esses caracteres acima destacados, em que a figura do intelectual no sentido clássico pressupõe essa aceitação dos valores do espaço público e o debate público. Bom, certamente, em toda a sociedade, há profissionais que, no sentido amplo, são intelectuais, isto é, não manuais. Um alto funcionário é um intelectual. Mas quando se fala de intelectual, geralmente não se designam nem as categorias socioprofissionais, nem as que têm uma função técnica. Designam-se categorias, ou melhor, atividades distanciadas em relação ao processo utilitário, e no qual o papel do pessoal do indivíduo é o seu talento, seu gênio e sua invenção. Por isso, os intelectuais a que nos referimos procedem essencialmente das atividades ditas de criação, artes, letras, ciências, e também, secundariamente, das práticas de mediação, informação, educação. É preciso, pois, um alto grau de desenvolvimento econômico, social e cultural e de diferenciação das tarefas para que haja intelectuais assim definidos. A segunda condição é a certa consciência desses valores e, em nome desses ideais, que intervém o intelectual, como escreve Fábio Lucas. A chamada ciência do ser, aspas, pode encontrar verticalidade na obra de arte. Lukács, sempre uma autoridade respeitada no campo do conhecimento, já deixou claro que qualquer que possam ser os pontos de partida de uma obra literária, o seu tema concreto, o fim que visa diretamente, sua essência mais profunda se exprime sempre através da pergunta: o que é o homem? Como dizia o jovem Marx, citando Terêncio, sou humano. Nada do que é humano reputo estranho. O intelectual seria assim o cientista específico das humanidades, aquele que trata das ciências humanas e sociais, bem como das letras, filosofia e história. Ele se distinguiria do cientista que nas ciências biológicas ou exatas e tecnológicas lida com as coisas. E isso não porque o intelectual preze a inexatidão, mas porque trata do mundo dos homens, no qual toda ação implica alguma reciprocidade, e por isso introduz um elemento irredutível de imprevisão e indeterminação no conhecimento. O pesquisador que, no âmbito dessas ciências que tem como objeto de estudo um objeto empírico, estão mais distantes do ser do homem. Estariam mais próximas do que se convencionou chamar de ciências exatas, convenção que carrega uma boa dose de juízo de valor pejorativo para as ciências humanas naturalmente. Mas, por sorte, podemos contar com os intelectuais, esses indivíduos tomados por um espírito combativo no plano das ideias, do argumento, do contra-argumento, da réplica, da tréplica, enfim, do debate. Em Nietzsche, encontramos uma dura crítica à pretensa superioridade das ciências empíricas sobre as ciências humanas. A citação sobre o Nietzsche, que fala contra o positivismo, que para diante do real e diz: há apenas fatos, ao contrário, eu digo, há apenas interpretações. É verdade que hoje, desde a teoria da relatividade instaurada por Einstein, mesmo as ciências exatas convivem com o princípio da indeterminação, mas a mescla entre o sujeito e o objeto é, nos saberes ou nas ciências humanas, muito acentuada, a ponto de se tornar o problema principal a assegurar, mais que sua certeza ou erro, a sua legitimidade.
O intelectual só pode intervir se há um espaço público, onde isso possa ser feito, o espaço do debate e da liberdade, a possibilidade de circulação da informação e toda essa para toda a sociedade, e um regime político que seja sensível à opinião pública. Podemos identificar claramente que esse fenômeno se deu pela primeira vez muito antes do caso francês, mas no século V a.C., na Grécia, em que essas três condições também se viram reunidas. Sócrates e os sofistas, cada qual ao seu modo, foram protagonistas dessa nova prática. Homens que tinham tempo livre para se dedicar às ideias, à sua produção e difusão, uma consciência do universal com o nascimento da razão, encarnada na filosofia e nas ciências puras, e um regime, a democracia direta, que permitia a expressão das opiniões e fazia a troca dessas opiniões no espaço público a condição mesma do poder. Na visão de Fábio Lucas, a função do intelectual se estende àquelas praticadas por filósofos, artistas, escritores, professores, enfim, por aqueles que põem as estruturas sociais mais estáveis em questão. Citando Fábio Lucas, podemos dizer que os escritores e professores, de um modo geral, constituem o desordenado grupo dos intelectuais que os déspotas temem tanto e perseguem tão obstinadamente. Qual será a função desse grupo na era moderna de tão bradantes contradições? Antes de mais nada, fica expresso que não acreditamos de forma alguma a tese pessimista de Proudhon, que ainda no século passado, ante o declínio do prestígio do trabalho intelectual, julgava estar chegando o fim da literatura e dos literatos no extremo da divisão do trabalho. Outro aspecto importante para o qual o nosso homenageado chama a atenção é a distinção entre o intelectual e o especialista. Nas ciências das coisas, a aplicação prática chama-se tecnologia. Já os saberes sobre o homem têm por principal ação a mediação discursiva das ideias, o que deve ocorrer fora da discussão entre muros da academia, visando a formação de um público, sobretudo a formação da consciência. Evidentemente, também as ciências exatas e biológicas acrescem nossa consciência do mundo. Quem sabe dos avanços científicos recentes tem mais condições, em regra geral, para ampliar seu leque de escolhas e lidar melhor com o mundo. Tal reflexão podemos situá-la também no pensamento filosófico de Russell, ao estabelecer uma contraposição entre conhecimento prático e conhecimento de natureza reflexiva. Citando Russell, mas antes de tudo, se não quisermos fracassar em nosso esforço para determinar o valor da filosofia, devemos, em primeiro lugar, libertar nossa mente dos preconceitos dos que são incorretamente denominados de homens práticos. O homem prático, como essa palavra é frequentemente empregada, é alguém que reconhece apenas as necessidades materiais, que compreende que o homem deve ter alimento para o corpo, mas se esquece que é necessário prover alimento para a mente. Se todos os homens vivessem bem, se a pobreza e as enfermidades tivessem já sido reduzidas o máximo possível, ainda haveria muito a fazer para produzir uma sociedade verdadeiramente valorosa. E mesmo neste mundo em que vivemos, os bens da mente são pelo menos tão importantes quanto os bens materiais. É exclusivamente entre os bens da mente que o valor da filosofia deve ser procurado, e só os que não são indiferentes a esses bens podem persuadir-se de que o estudo da filosofia não é perda de tempo. E o endosso contundente de Fábio Lucas atribui ao conhecimento produzido pelo intelectual algo bem diverso do conhecimento produzido pelo especialista, que anteriormente, nessa citação, Russell denominou de homem prático. Então, citando Fábio Lucas sobre essa questão do intelectual e do especialista, que eu acho bem significativa nesse contexto de hoje. Início de citação. Torna-se necessário distinguir nos dias de hoje o intelectual e o especialista. A distinção torna-se clara quando lembramos que as tiranias preferem cercar-se de especialistas, cumpridores de ordens, talentosos no seu anonimato e na sua pretensa neutralidade. Digamos finalmente que é sempre entre os intelectuais, com sua capacidade crítica, a sua contemporaneidade, o seu senso de totalidade, que emergem os prógamos, os criadores de todas as descontinuidades na trajetória humana. É entre os intelectuais, os prógamos, que surge o problema de pôr as estruturas mais estáveis em questão.
É nesse sentido que podemos ver claramente todo o comprometimento da escrita crítica de Fábio Lucas, seja na análise econômica, social ou literária. Há uma rigorosa análise da realidade brasileira, mesmo considerando o fator de dependência econômica e cultural do Brasil em relação aos países ricos. É inegável que a intelectualidade brasileira tem desempenhado um papel de proa na formação das nações estruturadas por capitalismo tardio, como é o caso do Brasil. Os intelectuais tiveram um lugar de destaque. A literatura, por exemplo, discutiu o país, a sociedade e o projeto de nação antes mesmo das ciências sociais. Nesse sentido, Fábio Lucas afirma que nossa autonomia está se formando, um processo em curso. Citando, a cultura brasileira, incluindo-se nela o plano linguístico, constitui inicialmente uma amálgama de elementos europeus, contribuição portuguesa principalmente, africanos e indígenas. A independência política do país no século passado contribui para que o período romântico da literatura acentuasse os valores indígenas a fim de marcar a feição mais característica nacional. José de Alencar, romancista romântico do século XIX, de larga aceitação popular, seria o primeiro expoente dessa tendência. Chegou a defender o reconhecimento da língua indígena como critério da nacionalização da literatura brasileira. Daí por diante, toda vez que a literatura envereda pelo caminho da autoafirmação, procura nos resíduos indianistas do nosso nativismo a fonte mais próxima. Assinale-se que na poesia Gonçalves Dias devotou-se também à apologia do elemento indígena, tendo chegado a elaborar um dicionário da língua tupi. Fim de citação. Você acha que eu pulo uma parte? Não, por favor, não. Esse é o lugar da palavra. Ok, estou preocupada, então. Bom, então, fim de citação, fazendo a referência histórica, da participação dos intelectuais e, posteriormente, mais próximo dos escritores, fazendo uma referência em momentos diferentes da nossa história. A República Velha não foi, como geralmente se pensa, um período nulo de intervenção dos intelectuais na política. O próprio Rui Barbosa, que já se havia afirmado como intelectual orgânico das causas abolicionistas e republicanas no Império, ascende a vice-chefe do governo provisório com Deodoro e a pasta da Fazenda. Concorreu por 3 vezes à presidência da República e será talvez o último intelectual liberal importante na história brasileira moderna. O príncipe dos poetas brasileiros, o parnasiano Olavo Bilac, lidera movimentos em favor da vacina obrigatória e do recrutamento compulsório. Convém acentuar, a citação do Fábio Lucas, sobre esse tema. Convém acentuar que o modernismo de valor multifuncional da experiência literária coincide com a fase da diversificação social do país a partir da década de 20, acelerada numa orientação centralizadora a partir de 30 e incrementada numa orientação descentralizada a partir de 1945, período posterior à Segunda Grande Guerra, de profunda transformação social no Brasil. O período que se inaugura com a Revolução de 30 será riquíssimo da renovação da interpretação do Brasil e das relações dos intelectuais com a política. Os 3 grandes autores da geração, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Prado Júnior, abriram novas perspectivas e espaços de fala e de atuação para o intelectual brasileiro. A valorização das heranças constitutivas ibérica, negra e indígena terá notável influência na aposta democrática pela afirmação das capacidades para o diálogo, para a plasticidade das relações sociais. E na chave, Caio Prado Júnior, para a decifração do enigma de uma economia cujo principal produto de exportação, o café, se tornava a primeira do comércio mundial, mas permanecia se reproduzindo por uma combinação novo-velho que se revelaria fatal. Mais à frente, pulando a parte aqui, Vila Lobos, Niemeyer, Lúcio Costa na arquitetura, urbanismo, apostaram na força do espaço para a construção de um novo país e sociedade. Capanema, apoiado por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo na educação como chave do progresso e um pouco mais tarde, já fora do Estado Novo, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. No século XX, as novas instituições e formas do Estado brasileiro encontram seus melhores formuladores nos autores que já se tornaram clássicos. Celso Furtado foi um intelectual mor do desenvolvimentismo.
De fato, observamos mais de perto duas grandes passagens do século XIX, a abolição da escravatura e a República contaram com intelectuais modernos na elaboração ativa, com forte intervenção na política. Nomes como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Benjamin Constant, José do Patrocínio e Castro Alves compunham a linha de frente nos embates ideológicos e, numa tessitura de sofisticada ironia, Machado de Assis fez dos tipos ideais das elites imperiais um espetáculo risível das crônicas diárias da vida da capital do império. As condutas, os hábitos, os caracteres das classes dominantes e seus representantes políticos resultaram dos magníficos romances da fase dita madura de Machado. Mais do que aprofundamento psicológico, Machado de Assis revela ainda a mentalidade, a visão de mundo, os valores que constituem um paradigma ideológico de uma certa estrutura, para usar uma terminologia marxista. O campo de produção intelectual e artística, e sobretudo a literatura, adquire um patamar indubitavelmente político. Há uma aceitação tácita de que o discurso é um fenômeno social em todas as esferas de sua existência. Citando Fábio Lucas, o escritor, com efeito, é revolucionário quando seu papel social se choca com as expectativas da sociedade acomodada, isto é, aquela submetida a rigoroso controle social estabilizador. Tal escritor propõe uma luta, uma substituição, uma reforma, e sua tarefa se revela desafiadora e dinâmica. Ele tem de conceber e comunicar uma realidade nova, instaurar um sistema de relações linguísticas e inventar um mundo de tensões específicas. A sua originalidade se mostra nisso, e por via de consequência, a sua autonomia. Fim de citação. Sobre essa discussão do discurso, o conteúdo ideológico do discurso, tem toda uma reflexão que eu fiz aqui falando de uma certa tradição linguística que remonta para Wittgenstein, Saussure e o próprio Bakhtin, e que eu vou pular um pouco essa parte, e que o Fábio Lucas retoma essa discussão também. Eu vou diretamente na citação dele, que eu acho ela significativa, quando Saussure levanta a hipótese da existência desses elementos linguísticos básicos e irredutíveis, combináveis entre si, definindo isso uma comunicação que acontece numa determinada comunidade. Então, Fábio Lucas, sobre esse aspecto da linguagem, fala que nesse ponto somos levados a observar que qualquer obra literária constitui uma modalidade especial de comunicação, é portadora de força comunicativa polivalente. Vale dizer, apresenta-se como um potencial de grande vigor conotativo. Todo trabalho literário é vertido num estilo ao mesmo tempo convencional e original. Temos, por conseguinte, de distinguir num sistema linguístico o que é herança, isto é, o discurso da cultura, e o que é prospecção, surgimento assegurado do novo, originalidade pelo qual a obra se mostra capaz de escapar o enquadramento dos gêneros e de suas gramáticas. Então, eu entendi aqui que, naturalmente, a reflexão do Fábio Lucas está indo além da análise de Saussure. Avançando nessa reflexão da linguagem, retomo aqui a obra do Marxismo e Filosofia da Linguagem, de Mikhail Bakhtin, que assentou as bases definitivas de uma abordagem política do discurso. Foi com ele que aprendemos, entre outras preciosidades, a usar a expressão lugares de fala, ou a colocar ao nosso interlocutor a reveladora indagação: de que lugar você está falando? Investigar as camadas dos textos, as ideologias que aderem ao discurso dos personagens e das obras literárias, se converteu então em uma prática metodológica legitimada pela crítica literária, seja para investigar quais obras e autores colocam em evidência os conflitos sociais e quais são aquelas que passam ao largo dessas questões. E conforme afirma Fábio Lucas, se há um fio que conduz ao êxito nesse jogo, a saber, da crítica e do fazer intelectual, será o do levantamento sistemático dos elementos culturais. Citação: do nosso ponto de vista, o caráter social da ficção brasileira somente aparecerá quando os personagens e as situações criadas possam constituir uma expressão viva das relações entre grupos sociais.
Como é sabido, os problemas e as ideias somente começam a se mostrar quando os precedem condições materiais capazes de suscitá-los. Assim, a consciência social a respeito da miséria, da desigualdade, da opressão, começa a germinar a partir de condições materiais que a consagram num processo histórico que gera simultaneamente o seu contrário. No caso brasileiro, podemos dizer que o problema social é mais ou menos recente na preocupação dos ficcionistas. Fim de citação. O lugar de fala de nossos escritores, então, de um passado mais remoto, era um lugar de privilégio social e econômico. O romance não pôs a mão na chaga, e mesmo quando mostrou a miséria humana, não mostrava nunca a razão da miséria. A natureza inclemente, por exemplo, tornava a causa da infelicidade nordestina. Obras como Cortiço, de Aloysio Azevedo, que o famoso Lucas cita, Canaã, de Graça Aranha, onde 1890, 1902, Clara dos Anjos, de Lima Barreto, são obras citadas por Fábio Lucas no sentido de indicar que o início do século marca o surgimento no Brasil das primeiras ideias socialistas que terão tímidas projeções sobre algumas obras literárias. Nesse meio, alguns intelectuais se colocavam ao lado das classes humildes. No seu relato parcial das enfermidades coletivas, muitos novelistas perderam as dimensões nacionais dos problemas e fizeram literatura de circunstância, baseado na misericórdia. Entram na linha da maioria de nossos ficcionistas sociais, a oposição passiva ou revoltada contra a ordem das coisas, apelando de certa forma para a solidariedade do leitor. Pior, todavia, é a linha dos que fizeram a crônica dos costumes e apresentaram a miséria coletiva, a escravidão, as migrações internas, o flagelo da seca, o cangaço, a exploração latifundiária, as lutas operárias, do ponto de vista do pitoresco, do anedótico, do folclórico, fazendo do exótico a matéria-prima para agradar nacionais e estrangeiros. Nessa lógica da busca da autonomia, percebe-se a ênfase ao elemento indígena e sertanejo e sertanista por parte de toda uma geração de escritores e intelectuais brasileiros. Para tanto, Fábio Lucas menciona Os Sertões, de Euclides da Cunha, publicado em 1902, como a obra mais importante na medida que, inicialmente, um relato jornalístico e sociológico da Revolta de Canudos, põe em evidência o elemento nacional e singular da cultura brasileira, fez o elogio da população do interior, os sertanejos, e da figura heróica de Antônio Conselheiro, emblema de resistência às forças do governo central. A modernização do Estado brasileiro corre conjuntamente toda uma estetização e valorização da cultura e literatura brasileira. Fábio Lucas endossa a valorização atribuída à obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, como o livro de maior sucesso literário do Brasil dos últimos tempos, pela façanha da experiência estética, que conjuga uma prosa nativista, regional, brasileira, e não se desmembra da tradição clássica europeia e mesmo do fluxo das inovações internacionais modernas. Eu vou voltar aqui no ponto que eu pulei, que acho importante para seguir uma linha cronológica. O abrasileiramento da literatura constitui uma constante nas fixações estéticas de Mário de Andrade, considerado por Fábio Lucas o principal agente do movimento modernista brasileiro, cujo marco foi a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922. A partir daí, então, nós temos todo esse processo de modernização do Estado e a modernização da cultura, da literatura e da arte. Então, citando Fábio Lucas, estão no ar as últimas ressonâncias do movimento modernista. Gerações e gerações de escritores se sucedem, procurando fixar um novo marco da literatura brasileira. Algumas proezas individuais fazem esquecer os mestres de 22. Pequenos grupos, pequenos movimentos brilham e passam com a moda, deixando limitado o raio de influência. Talvez daí a necessidade de nos referirmos mais a nomes do que a grupos ou movimentos, individualizando alguns casos de maior expressão literária. Círio dos Anjos, Clarice Lispector, Murilo Rubião, Assis Brasil, Wander Piroli, o movimento poético, concretismo, o
Grupo Praxis, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Marcos Ribeiro, Lúcio Cardoso, Adonias Filho, Altran Dourado, Fernando Sabino, Rubem Fonseca, Nélida Pinhon e mais recentemente Luiz Vilela. Entre os poetas Emílio Moura, Henriqueta Lisboa, Manuel Bandeira, Jorge Lima, Carlos Drummond de Andrade, romancistas, contistas, poetas. Resta dizer, segundo Fábio Lucas, que diante de variada temática e estética, todos procuram denotar um acento nacional, ainda que o espaço seja particularizado. Vou finalizar agora. Bom, então, voltando a essa reflexão sobre a figura e a importância do intelectual, esse papel do crítico, como ele já mencionou inicialmente, eu destaquei, mas só para a gente lembrar, desse papel de mediação entre a obra de arte e a opinião pública, né? Então, a conclusão é nessa linha. O reino do intelectual é o das mediações. Ele é quem vincula o conhecimento ao seu valor, uma vez que, ao atribuir ou debater o valor das ideias, pensa sobre a forma da mediação. A mediação é condição para a ação. O intelectual é aquele que efetua mediações, mas há uma via em que ela altera a nossa própria percepção do mundo e nela a ciência se converte em cultura, passa a impregnar nossa percepção do mundo. Esse modo complexo pelo qual o conhecimento científico é apropriado sob a forma dos mais distintos valores e acaba tomando posse de parte de nossa consciência é o que designa um certo lugar, que é o que chamamos o lugar do intelectual, que está em fazer a política do conhecimento de ponta, em torná-lo cultura e em levá-lo para a praça, isto é, para a casa comum da humanidade. A autoridade do intelectual deriva da própria existência, uma persuasão pelo amor à palavra, ao diálogo, postura essa que acena com um valor tão maior quanto menos violência exigir para vigorar. É a força da doçura. E é em nome da mediação que encerro essa fala. A mediação que o artista estabelece entre o mundo e a sua escrita e a mediação que o crítico também estabelece entre o espaço da consciência individual, sensível à obra de arte, e transforma essa percepção num ato público e político da escrita. Muito obrigada, me desculpe. Muito obrigado, professora Simone Forrondon, que prontamente atendeu ao convite desta casa e que se dispôs a fazer um exame acurado, sério, sobre a obra do nosso querido confrade acadêmico Fábio Lucas, que resultou neste belo documento que eu espero que seja publicado em breve por esta casa, se a senhora nos autorizar. Enfim, antes de passar a palavra ao nosso segundo palestrante, professor, escritor Rogério Zola Santiago, grande amigo desta casa, eu queria registrar com muita alegria para nós a presença da professora Eneida Maria de Souza. Rogério Zola Santiago é mestre em comunicação e crítica pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, é professor visitante na Universidade de Ajman, nos Emirados Árabes, é membro da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais e tem várias obras publicadas. Seu livro Terra Brasília, de 1999, ganhou o primeiro lugar no Festival Jovem da Escócia e em 2018 foi tema de dissertação de mestrado na UFMG, no Cefet e nas universidades de Boston e de Nova York. Rogério Zola Santiago também escreveu os livros de poesia Draga, em 89, Fragatas e Silêncios, em 91, e prosas poéticas como Oriente, Apocalipse Antecipado, Tudo sobre a Solidão, de 2002, Exercícios de Partida, de 2017, Relíquia das Duas Torres, também de 2017, premiado no concurso Poeira da Palavra, e tem poemas publicados em várias antologias, em várias publicações. É tradutor, tem atuação intensa e antiga no campo da tradução literária e foi professor de comunicação social e administração em várias instituições
de Ensino de Belo Horizonte, além de ter atuado como assessor de cultura da Embaixada dos Estados Unidos e, por 3 vezes consecutivas, ter sido eleito conselheiro de cultura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, com a palavra, nosso professor, escritor, poeta e amigo Rogério Zola Santiago. Muito obrigado. Eu vou tentar fazer a minha fala parecer mais uma conversa, uma aula, porque eu acho que uma das coisas que eu aprendi com o Fábio Lucas é a questão, quando eu li o livro Mineiranças e nós o indicamos para o vestibular, os jovens amavam o texto dele porque era tão acessível e ao mesmo tempo tão bonito e profundo. Então a questão da acessibilidade é uma premência que o Fábio, não sei se ele retirou do jornalismo, acho que a personalidade dele que é muito acessível e muito espetacular. Eu confesso que tenho e sei que eu tenho um conceito público em Belo Horizonte de um burguês fútil e envolvido com a alta sociedade e que foi a funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em nível elevado. Não vou negar nada disso. Mas Fábio, meu mentor e mestre, conseguiu me levar além. E quero citar imensamente o amor que ele tem pela família e os filhos, para quem eu peço uma salva de palmas. Estão aqui presentes. A Cláudia, com quem eu viajei lado a lado, eu não lembro mais se foi, não fala não, se foi de avião, se foi de ônibus, só que nós fomos para São Paulo, para a posse do Fábio, na Academia Paulista de Letras. E a Rosana, eles todos têm um trabalho cultural que eu acompanho há uns 20 anos, maravilhoso, envolvendo a cultura brasileira, a cultura negra, a cultura do povo brasileiro, que eu acho que é isso que nós precisamos de valorizar e não permitir que seja jamais rechaçado ou diminuído. Então, nós temos aqui a presença do Bill também, que eu lembro que eu fui ver você no Lombinho com cachaça, já mudou de conjunto, né, Bill? E o Fábio é um mentor de várias gerações. É um mestre irredutível. Eu não considero que o Fábio... Ele falou isso do Benito Barreto uma vez, que o Benito foi consistente, é outro acadêmico, né? Consistente ao longo de décadas e décadas, ele não mudou o pensamento dele. O Fábio também não. Mas sem brutalidade, sem nervosismo, com um modelo de caráter continuado, contínuo e perene. E eu invejo os filhos por ter tido um pai tão maravilhoso. Culto, erudito e, ao mesmo tempo, bem-humorado. A questão do humor, sutil e não escrachado, como em Zorra Total e outras coisas horríveis que tem por aí, você tem hora que você nem acredita que está assistindo uma coisa daquela. O Fábio mantém o bom humor como defensor eterno dos direitos humanos, acima de toda premissa. Eu citaria também, eu estava comentando com o José Maria Rabelo, que através do Paulo eu cheguei a conhecer Lígia Fagundes Telles, do Fábio Lucas, Lígia Fagundes Telles, Hilda Hilst, Rui Mourão, Zé Maria Rabelo, toda uma gama de grandes intelectuais de uma geração acima da minha. Então, um dia eu pensei, e acho que eles são física e mentalmente bem mais fortes que nós. Eu acho que a geração deles, esse pessoal que está na faixa agora entre 70 e 90 anos, é um pessoal muito forte física e mentalmente. E a minha geração parece-me, depois vamos fazer uma pesquisa para descobrir porquê, um pouco mais frágil e talvez nem sem o cabedal teórico. Daí talvez a questão dos estudos que estão tentando destruir atualmente ser tão importante. O cabedal teórico das várias línguas, da questão eu tive uma professora, Clara Grimaldi Eleazar, deve ser amiga da Eneida, né? Eneida da UFMG, ela me deu o Valmir Vilela Guimarães, e esses me tiraram, talvez, daquele lugar comum em que eu percebo que ficaram muitos da minha geração, sem cabedal de referências. E é um dos valores que eu vejo na obra do Fábio Lucas, é a profusão da referência, é impressionante a quantidade de livro, de estudos que passaram pelas mãos, é um leitor contumaz, que eu gostaria de ter sido, de um dia talvez vir a ser. Então, eu vou começar aqui, também não vou demorar muito, com um pedacinho. Eu comentei com a Simone que nós gostaríamos de falar coisas que o próprio homenageado teria falado.
a opinião dele sobre algumas coisas. Então eu achei isso aqui muito bonito e eu trouxe para vocês. O jornalismo evolui a partir da literatura, mas se perdeu na busca pelo lugar comum da facilidade de entendimento. Urge revisão deste conceito. Isso é o Fábio falando, escrevendo, né? E outra coisa bonita, alegre e triste ao mesmo tempo, todo escritor escreve por ter uma aspiração de eternidade. No fundo, sonha em sobreviver à própria existência biológica. É assim que desafiamos os deuses. Fábio Lucas. Vou ler para vocês a mensagem que o Patrus Ananias, outro acadêmico, amigo, né, Rogério, mandou hoje pela manhã. Eu copiei, está tudo aqui, mandei imprimir para todo mundo. O Rogério Faria também, Tavares, fez algumas cópias, eu fiz outras, está aqui para quem quiser pegar. E na hora que eu for dar minha aulinha, eu vou querer que vocês olhem aí, porque o que está grifado, o que está em negrito, é o Fábio Lucas falando, tá? Por isso que vocês têm que saber. Talvez tenha aqui, ó. Quem não tem, pode pegar. Bom, tem que pegar. Cuidado. Pode passar, quem não tem, pega. Então, o Patrus escreveu: a obra de Fábio Lucas reflete a sua cultura enciclopédica. Se o ensaio e a crítica literária expressam com vigor a sua vocação, esta se desdobra com fascinante riqueza e fecundidade pelos campos da história, das ciências sociais, da economia e da política, nas suas possibilidades reflexivas e dimensões éticas. Fábio Lucas é um pensador das questões que desafiam a nacionalidade brasileira e a aventura humana sobre a face da Terra. Esta abrangência extraordinária do conhecimento e do espírito se manifesta em seus livros. Repassando a obra de Fábio Lucas, escreve Patrus Ananias. Deparo-me com 3 volumes com afetuosas dedicatórias de Fábio para mim. Um é o esplêndido Mineiranças. A nossa querida presidente Elizabeth Renault é uma especializada, tem um texto maravilhoso escrito sobre Mineiranças do Fábio. Fábio Lucas, na tradição dos grandes escritores universais, continua Patrus, não se esquece de suas origens, de suas raízes, da sua aldeia. O outro livro que está comigo aqui é Intérpretes da Vida Social, um diálogo inicial com os filósofos universais, Sartre, dentre eles, e um mergulho profundo na realidade brasileira e nos estudiosos de nossa formação. O terceiro, a cujo lançamento o Patrus foi organizado por Fábio Lucas com Luiz Gonzaga Beluso, A Guerra do Brasil, a Reconquista do Estado Brasileiro, um conjunto de propostas face ao sistema mundial de dominação. O nosso grande pensador escreve a apresentação da obra Atualidade da Causa Nacional e o ensaio Capítulos da Brasilidade e a Cobiça pelo Amazonas, dinâmica constitutiva da identidade, o pluralismo cultural. Temos aí a amplitude das reflexões de Fábio Lucas, permeadas por um grande amor a esta pátria Brasil, Patrus. Então, estão todos com o Fábio Lucas, mentor e referência de várias gerações, uma análise de conteúdo? Todo mundo? É o seguinte: no meu mestrado na Universidade de Indiana, Estados Unidos, orientado pelo presidente do Departamento Nacional de Pesquisa, professor e doutor David Weaver, aprendi a dissecar textos, destacando elementos que significam um clareamento objetivo do pensamento consistente. Pelo que eu percebi, a plateia, os presentes, são todos professores, gente da literatura, da cultura, então eu não vou precisar de me preocupar. Vão entender muito bem. Eu achei que talvez tivesse complicado. Para dar a poetas e escritores em busca de uma ideia do que o mestre e doutor Fábio Lucas valoriza em um texto poético, em prosa ou mesmo jornalístico, reconheço que estarei dando escopo limitado à sua obra vasta,
de impossível total abrangência um pequeno estudo. Mas, mesmo assim, pincei itens das publicações. Você vai lembrar, Fábio, dessas publicações são de 1963. Quem sabe não quer uma cópia? Ou não? Então, o Fábio escreveu: Silvia Jacinto, a coreografia do desejo. Só esse título já dá para ver uma série de valores que o nosso crítico ressalta e valoriza, tá? A coreografia do desejo. Note-se, inclusive, que é sobre o texto escrito por uma mulher. Saiu no jornal O Escritor, da União Brasileira de Escritores, da qual Fábio Lucas foi presidente por muito tempo. O outro texto é O Renascimento da Mulher nos Cantos de Laide Serra Matos, também no jornal da UBE. Fábio, ele tem um costume maravilhoso, que é colocar no envelope e dar para os amigos e enviar pelo correio textos que ele coleciona carinhosamente. Então, ele nunca se encontrou com uma pessoa sem entregar aquele envelopinho com o texto que ele selecionou, que ele guardou, que ele compilou, e geralmente de interesse daquela pessoa. É tudo personalizado. Então, esses 2 textos foram a mim enviados há algum tempo e eu os guardei. Também incluo ao final um pequeno trecho de Ficções de Guimarães Rosa, Perspectivas, da editora Maria de São Paulo. A partir de agora, negritados estão os textos escritos por Fábio Lucas. Número 1, vamos detectar os valores do crítico que eu percebi nessa análise de conteúdo dessas três pequenas grandes obras. O Ficções de Guimarães Rosa é uma enorme obra, é um livro enorme. Os outros são 2, 3 páginas. Bem no título, O Renascimento da Mulher nos Cantos de Laide Serra Matos. Notamos a valorização do renascimento, do renascer. Fábio Lucas valoriza o renascer. Ele valoriza a pessoa positiva, com força para a vida, para lutar e para recriar e recomeçar. Sempre. Aí eu coloquei uma coisinha assim: Fênix como a primavera, Cecília Meirelles voltava sempre inteira. Assim o faz Fábio Lucas. Número 2, ainda na questão feminina. Presença da temática da mulher escritora que Fábio Lucas trata com esmero. Ele cita Lenilde de Freitas, de Recife, como uma das grandes poetas da nação. É uma beleza mesmo. Nota-se, número 3, a valorização das mutações, mudanças. Você vê, um homem aberto a transformações o tempo todo. Nós temos que nos transformar. Não é Ana Guimarães, que dá até aula disso, com a pintura dela. Fábio Lucas é crítico a favor da inovação e da releitura. A professora Simone tanto mencionou a questão do papel do intelectual reler o mundo, seja através de textos ou da fala, né? Da descoberta do novo de qualidade que se acrescenta aos cânones. Eu enchi a paciência do Fábio, logo que eu o conheci, na companhia da professora Silvana Pessoa. Eu falava: Fábio, o que é cânone? O que é cânone? E ele me explicava o que são os cânones literários, né? Queria entender o que eram os cânones. Não sei se eu consegui aprender. Eu só sei que tínhamos que ir além do estabelecido, do cânone, e ao mesmo tempo apreciar a inspeção de sebos literários em busca de raridades, que o Fábio também me ensinou a fazer. Número 4. Verifica-se em Lucas a valorização, isso é trecho dele, tá? Valorização do quadro social e familiar. Numa das minhas visitas a ele, no apartamento onde ele mora, e pedindo orientação sobre como que nós deveríamos conduzir esta homenagem, ele pediu fazer questão de citar dois itens e 2 coisas muito importantes. Ele cita sua esposa Maria Luísa Ramos, mãe de seus filhos. E ressaltamos aqui a fenomenologia da obra literária, a obra de Maria Luísa Ramos, que desculpa, Eneida, se eu lembrei do que você falou, não sei se eu coloquei certinho. Para a mestre e doutora Eneida Maria de Souza, da UFMG,
fenomenologia da obra literária constitui a preciosidade com que Marilu despontou rumo às suas outras magníficas publicações. Citemos também seus filhos, Rosana, Bíola, Helena e Laura Lucas, e o livro Das Cartas de Meu Pai. É uma obra emocionante, que o Fábio também fez questão que eu citasse, que contém sua correspondência quando no exílio político enviado para fora de sua vida aqui no Brasil pelo regime militar de então, ele se correspondeu com a então pequena filha Helena Lucas, organizadora e ilustradora da obra. 5. Para o crítico Fábio Lucas, urge evitar comentários panfletários, ou seja, devemos evitar o desestimulante lugar comum. 6. E promover, aspas, a libertação do poder patriarcal, do estertor do machismo, que você comentou comigo outro dia, lá no BDMG. Para Fábio, 7. Deve-se valorizar estados de metamorfose. Todo mundo aqui deve achar bonita a questão, aquela história da metamorfose, né? Começa a lagarta, vira casulo e sai um bicho lindo voando. Então, a questão da metamorfose na epifania do Renascimento. Fábio busca dar importância à substância de composições em rara condensação de sentidos. Isso ele falou sobre os 2 textos das pessoas que eu citei lá no princípio. Então, eu pensei, tá? Substância, dar importância à substância de composições em rara condensação de sentidos. Aí ele vai caracterizar, talvez, o texto literário que ele goste mais, né? Valorize. E ele também valoriza a palavra em suprema densidade, na investigação do ser. Tudo isso é do Fábio. A substância de composições em rara condensação de sentidos e a palavra em suprema densidade na investigação do ser. O sabor arqueológico contra as dilacerações do espírito nos tempos odiernos. O sabor arqueológico. A questão das referências. Fábio Lucas cita a importância de um escritor-poeta acumular referências significativas. A professora Simone citou aqui um verdadeiro arsenal e um cabedal maravilhoso de referências, né, Simone? É impressionante você ler os livros de Fábio, como ele tem referências, e nem que se eu dedicasse tudo que me resta de vida, eu vou ter condição de ler tudo. Então, as referências. Fábio Lucas cita a importância de acumularmos referências significativas. Como na pesquisa se exige do pesquisador um mergulho no que já se fez e pesquisou sobre o tema em escrutínio, para não haver repetição, ou seja, para que haja alguma originalidade, na literatura e nas demais artes, urge a mesma façanha, que permitirá fugir do já abordado. 12. Ressalta a validade de reminiscências emocionais, mas atentem-se. Ele gosta das reminiscências emocionais, do eu poético, todavia, tudo bem dosado, sem demasiada carga emocional. 13. O propósito ecomiástico do poeta. É interessante a detecção, abre aspas, Fábio Lucas, da presença de mitos que se apoderaram da mente dos poetas quando ainda ausentes do êxtase lírico, ou seja, na época da inocência, infância, com sua pureza lírica e adolescência. Então, os mitos se apoderam e vão surgir depois, como ele cita lá no Guimarães Rosa. Para Lucas, urge percorrer, está na página 3, número 14, urge percorrer o vasto território da literatura brasileira para colher nomes e mitos já legendários, no encontro das culturas da época em que o Brasil ensaiava os primeiros passos da nacionalidade. Nacionalidade que urge ser mantida e valorizada. 15. A valorização do modo sintético. É preciso não se deixar possuir pela exorbitância do eu. Todos nós temos essa tendência, no nosso meio e no nosso mundo.
e até terapia uns fazem para deixar o eu um pouquinho de lado, né? Para fugir da impostação egocêntrica cheirosamente sentimental. Eu adorei isso, Fábio, do cheirosamente sentimental. Há de se manter um distanciamento necessário, no intuito de fora, contemplar-se a própria metamorfose, a sua transformação, a renascença do escritor. Cada poema deve ter curso natural, seu próprio destino. Na memória do leitor, devem ficar vultos esculpidos por palavras carregadas de sentido. Sobre o segundo texto, partindo do conteúdo do texto crítico Silvia Jacinto e a coreografia do desejo, Fábio Lucas ressalta duas valorizações: o aspecto coreográfico do texto rítmico, dançarino, estudado pelo artista que tem um intuito naquilo que escreve. A presença da sanha humana afetiva, amorosa na questão do desejo. A valorização do bailado do espírito. Bons são textos que propõem insinuações e convites. Não é um espetáculo isso, gente? Insinuar e convidar, e não fazer a coisa explícita. Referências. Sempre Fábio citando as referências mais inusitadas e interessantes. Ele cita o flamenco, a Andaluzia, os ciganos da Espanha, Prosper Mérimée e sua obra La Carmen, o filme de Carlos Saura, a dança no centro da coreografia literária, no centro do trabalho da escrita. Dança, poesia e coreografia, no núcleo da criação e seus arredores temáticos. O conciso registro de referências. Fábio Lucas cita o desenho das igrejas medievais, de tal sorte que mesmo o leigo analfabeto possa ler os símbolos gravados no conjunto e nos pormenores. 8. Na poesia e no bom texto localizam-se conhecimentos das artes, como a dança, a literatura, a arquitetura, a escultura, a pintura, a se desdobrarem no tempo e no espaço. Fábio Lucas escreve: o reino das palavras pode se encontrar com a gestualidade do corpo, no objetivo da sedução e da conquista. Sobre a interlocução das artes, Fábio Lucas, várias vezes ele já me citou e escreveu. Ricardo Teixeira de Sales, ele cita o Ricardo Teixeira de Sales, filho do nosso querido, já com os anjos, Fritz Teixeira de Sales, que de Moscou a Nova York, ao Brasil, transferiu para a palavra poética a emoção da dança. E ele também, escrevendo sobre a obra, faltou um R aí, no número 10, escrevendo sobre a obra de Silvia Jacinto, Lucas revela a função da ousadia. O escritor tem que ousar. E finaliza: pode-se traduzir a uma visão poético-erótica do tema da dança, sem que lhe falte o sinal dramático das limitações do ser humano. O espaço restrito combinado à fugacidade do tempo serve-nos como antídoto da morte. Conclusão: o crítico Fábio Lucas, embora raramente, coloca-se a si em seus textos, pois é também poeta e escritor. Eu às vezes falava: Fábio, é muita referência, eu quero sua opinião. Mas não pode, ele tinha que cobrir todo o trajeto histórico sobre aquele tema para depois chegar a uma conclusão, não é? Em seu livro A Mais Bela História do Mundo, romance passado na cidade de Esmeraldas, Fábio Lucas parte em busca da marcação de nomes enamorados numa árvore do tempo ido. Nunca me revelou se aquela história era verdadeira ou não. Se tratava de um amor perdido na adolescência, na pré-adolescência, talvez. Ele não fala, eu queria saber o nome. Eu ia a Esmeraldas, eu ia procurar a família. Parece que a Zaninha sabe. Depois, no mesmo livro, ele dá um salto para a fase adulta, A Mais Bela História do Mundo. No mesmo livro, ele revela a profusão de acepções percebidas ante pinturas e desenhos num museu. Um espetáculo, um verdadeiro crítico de arte internacional. Já era seu legado afirmar a pluralidade,
anotada década após em seu livro O Poliedro da Crítica, lançado aqui na Academia Mineira de Letras, pela Paulista Editora Caliban. A questão da pluralidade, que o próprio nome já fala isso, o poliedro da crítica. A presença da análise social em Guimarães Rosa e Clarice Lispector, tirei um pequeno trecho de Ficções de Guimarães Rosa e Perspectivas, livro de Fábio Lucas, pela Marisa de São Paulo, 2011. Olha que espetáculo. Fábio Lucas. A prosa de Guimarães Rosa avança em direção do mito. A ficção de Clarice Lispector dá ênfase aos valores do cotidiano e tenta reduplicar as múltiplas relações sociais que conduzem à solidão. Mito e as múltiplas relações sociais que hoje são perpetuadas, que conduzem à solidão. Esse tipo de narrativa começara com a descoberta da escrita, progride com a implantação da imprensa e se expande com o progresso material da comunidade. Fábio Lucas continua, sua principal fonte é a ideologia. Todo mundo aqui vai lembrar de uma aula sobre o que é ideologia nos tempos de faculdade, né? Muito atual. Cuja força e cujo conteúdo se destinam a uma espécie de codificação do cotidiano. O ponto superior desta tradição será o romance, cuja manifestação mais organizada vamos encontrar no século XIX. Laços de Família, de Clarice Lispector, simboliza uma visão pessimista do mundo, ao reduplicar uma célula da comunidade burguesa, ao penetrar nas consciências possuídas pelo medo e pela náusea, vagando com espanto e medo rumo ao vazio. O permanente, olha o crítico detectando e ressaltando o que ele achou importante. O permanente recurso dos jogos de contraste, da descrição de sentimentos em choque, conexão de palavras em choque, indicam a divisão interior das personagens e a busca de uma identidade impossível dentro de um quadro historicamente datado. Palavra deste palestrante para terminar, para não cansar vocês. Qualquer semelhança com situações atuais não teriam sido nem terão sido meras coincidências, mas consequências de uma realidade pouco a pouco plantada há séculos dentro do coração social brasileiro. No roteiro previsto para esta sessão, nós agora vamos ouvir Fábio Lucas. Eu pediria que o seu filho, Bill, o acompanhasse até a mesa, para que ele assuma esse lugar de centralidade. Nós vamos continuar aqui ao lado dele. Enquanto o Fábio se desloca, eu não perco a chance de divulgar os próximos eventos desta casa. No dia 20, semana que vem, o escritor Fábio de Souza Coutinho fará uma conferência especial sobre o centenário de nascimento de Antônio Cândido, nosso querido crítico literário que se foi há pouco tempo. No dia 11 de dezembro, toma posse nesta casa, na cadeira de número 25, o professor Jacinto Lins Brandão. Dia 11 de dezembro é a posse de Jacinto Lins Brandão. E no dia 13 de dezembro, nós encerraremos o semestre acadêmico com uma conferência do cônsul de Portugal em Minas Gerais, o senhor Rui Nuno de Almeida, que falará sobre a língua portuguesa como instrumento de diplomacia cultural.
Então nós vamos encerrar esta sessão tendo a alegria e o privilégio de ouvir a palavra do confrade acadêmico Fábio Lucas. A vida oferece para a gente um território muito irregular. Muitas vezes, ótimos momentos, como este aqui, em que eu contemplo as pessoas mais afetivamente ligadas a mim, em que eu encontro pessoas que têm o desconforto de sair de sua casa somente para tornar mais íntimos laços que nos seguram. A amizade é uma das relações que só crescem com o tempo. E o que é o tempo? O tempo é um grande mistério, um mistério fino. Mesmo a pessoa que escreveu o livro mais indagador sobre a composição de espaço, tempo, mesmo essa pessoa, dono de um livro inesquecível, As Confissões de um autor inesquecível. Por quê? Porque para ele, o tempo não tem vida própria. O tempo quem faz são as pessoas. E as pessoas não constroem o tempo. As pessoas utilizam do espaço, tempo, para apertar os laços com aqueles que amam, com aqueles que nos falam mais ao coração do que ao corpo, ou, inversamente, fala mais ao corpo do que ao coração. Por quê? Porque a harmonia, a justeza entre coração, e mente só é possível quando o coração pulsa requerendo apoio da mente. E a mente só se enche de harmonias, de glórias, de encantos, quando recebe do corpo o acalanto do aplauso. Quando eu digo que toda obra está fadada à eternidade, pode ser, pode não ser, mas toda obra que está à disposição dos leitores, toda obra que está nessa situação, aspira à eternidade. Um dia qualquer, o texto exige apoio do contexto. E o contexto é esta relação que faz a própria pessoa. O contexto estimula a mente se apoia no contexto. Essa harmonia é que nos faz maiores, sublimes, de tal sorte
que nos falta sempre a resposta. O que é a resposta? Nós somos feitos das respostas que os outros nos dão a respeito da nossa imagem. Nós fabricamos a nossa imagem em contato com os outros. Porque não há literatura, primeiro, sem a aspiração da eternidade. Segundo, não há literatura que não se apoie em conteúdos plenos de desejo de eternidade, primeiro. Segundo, conteúdos que reclamam leitores especiais. Eu tenho em minha biblioteca, eu tenho muitas obras. Algumas, só para citar, graças à minha filha Rosana, eu entrei no império de uma pessoa que ainda vou homenagear na minha vida. Não o conheço pessoalmente, ele deve ser já bem velhinho, mas ele é autor de uma obra de 12 volumes de um dicionário. Seguramente o dicionário mais importante que já se fez sobre a língua portuguesa escrita e falada no Brasil. Então, eu me reporto muito a essa obra, graças à minha filha Rosana. Eu me reporto muito a essa obra. E agora, como estou em mudança para Belo Horizonte, por vários motivos, e talvez o motivo mais forte é que eu quero estar o resto da minha vida próximo de algo que a sorte me contemplou. A presença, o estímulo, o abraço, o carinho dos meus filhos. São 4 filhos. Quem muito dá uma razão do sabor da vida. A vida começa todos os dias. A vida não acaba nunca. Dentro do dia do cotidiano, nós depositamos esperanças. E as esperanças é de um dia haver renascimento, como citou o Rogério. Renascimento. Nós renascemos sempre. O que parece até um otimismo exagerado. Mas eu sou otimista. Eu, nas piores situações, eu quero ver as pessoas que me trazem mais aplausos e mais certezas de que eu não vou falhar. Eu não falho com os meus. E assim, eu costumo brincar com os meus amigos que nós estamos vivendo um tempo de caracterizações esquisitas. Parece que, ultimamente, o vento sopra quadrado. Sopra quadrado. Então, se o tempo sopra quadrado, eu vou aderir aos reitores da quadratura? Não. Eu vou aderir
aos que dizem não, quando podem dizer. E há muitas formas de dizer não. Como a vida é um terreno tão irregular, eu sou forçado a dizer que eu tenho um plano enorme na minha frente. Eu me vejo com o pé no futuro. E me vejo com o pé no futuro porque eu quero que meus filhos, meus netos e possivelmente num futuro não muito distante, os meus netos, tataranetos, venham a se orgulhar de um avô que acreditava mais neles, porque se acreditar nos que vão nos suceder, é a mesma coisa, porque os que vão nos suceder vão também, em muitas situações, nos arquivar. Mas há sempre o lado otimista, e eu sou sempre otimista. Eu sempre acho, Rogério assinalou, o renascimento nos ajuda. Eu quero agradecer, num momento, nesse terreno tão irregular, esse vento quadrado, eu quero relembrar que também nós não devemos considerar, como sempre, o jornalismo polêmico ou laudatório. Nós não deveremos considerar isso a fonte de nossa formação. Nossa formação tem outra fonte, a resistência. E a resistência, aí que eu sou obrigado a falar numa pessoa que eu estava evitando falar e vou encerrar com isso. Há poucos dias eu perdi o amigo com quem, vivi 78 anos. A média de vida do Brasil, muitas vezes, não subscreve essa afirmativa, mas é essa a verdade. Nós nos conhecemos num internato, eu tinha 10 anos e ele aí por 13 ou 14. Nunca mais nos distanciamos. E eu quero dizer que vou militar fortemente para fazer reviver as ideias, os conceitos, a concepção de mundo, a concepção de Brasil, a concepção de Minas, a concepção de tudo que nos aproxima, e aproximará sempre. Falo que há poucos dias faleceu uma das pessoas mais queridas da minha vida, que é Antônio Ribeiro Romanelli. Ele pode estar certo. Eu vou levar parte da minha vida
tentando recuperar a memória de Antônio Ribeiro Romaneiro. Já tem até plano para fazer isso. Já tem até pensado em constituir, se tiver condições para isso algum dia, constituir um instituto de estudos das belas letras na pátria brasileira. E falando na pátria brasileira, eu vou falar seguramente os mais importantes escritores que nós oferecemos a todas as nações. Poeta Carlos Drummond de Andrade, poeta e prosador. E o prosador, poeta Guimarães Rosa. Não há todo o circuito das literaturas, ninguém capaz de escrever obras tão essenciais ao aprofundamento da condição humana do que a obra de Guimarães Rosa. Este homem nos ajuda a ter orgulho do Brasil, ter orgulho de nossa pátria. E, ao mesmo tempo, nesse terreno irregular, eu, ajudado por um escritor, amigo meu, um jovem, que eu considero meu irmão mais novo. Eu sempre fui caçula, dos homens, lá em casa, e sou caçula da minha turma da Faculdade de Direito. Sou caçula da Faculdade de Direito. Uma turma de 165 escritores não, advogados. Eu fiz concurso sempre que pude. Nunca pedi favores, mas eu fiz um pouco da minha vida. Eu fiz graças à disposição de dar asas ao gosto que tenho de realizar, ao gosto que tenho de realizar, apoiado pelas pessoas em quem eu mantenho a certeza segura de que sempre estarão comigo, a meu lado, me ajudando a amanhecer, a entardecer e anoitecer juntos, para estreitar as relações que me puseram muitos minutos junto com Antônio Ribeiro Romaneiro. Nós discutimos isso e não vamos parar. Eu pretendo, sem dúvida alguma, tornar o Romanelli o tema mais aliciante da minha vida. Agora, é claro que a academia é feita de vidas e de mortes. Aquele que aspira, ou que aspirar, me suceder, eu aconselho que não fique muito alegre. Porque eu sou otimista. E o otimismo deriva de um conceito antigo que eu fui buscar
6 ou 7 séculos antes de Cristo. Primeira dúvida é provar que Cristo existiu. A segunda é que, para provar, eu teria que consultar uma pessoa que era, na minha família, Sinhado Couto. Sinhado Couto, ela não brincava. E não brinca se ela foi, como ela desejava, por céu. Mas, ultimamente, o Papa, e eu sou fã desse Papa, o Papa acabou com o céu e acabou com o inferno. Isso cria um obstáculo, um quiprocó muito grande. Tem até uma multinacional interessada em criar um novo inferno. Eu vou levar a vida inteira que ainda me sobra, vou levar a vida inteira que ainda me sobra, aplaudindo esse Papa, que acabou com o céu, acabou com o inferno e criou um alvoroço enorme junto ao Satanás chefe lá do setor dele. Todo argumento gira efeito, mas todo efeito pode ser bom, todo efeito pode ser mau. Isso é óbvio. As obviedades às vezes não chegam aos tribunais, às vezes não chegam às supremas cortes que decidem o que fazer e o que não fazer. Pois eu digo, eu sei o que eu vou fazer, ser sempre contra isto que me uniu e vai me unir o resto da minha vida a Antônio Ribeiro Romanelli. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos por partilharem com a Academia Mineira de Letras esta noite memorável. Continuamos nos confraternizando no foyer em frente. Muito obrigado a todos. Viva Fábio Lucas!